O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do nosso Muito Mais Saúde, que semanalmente leva a vocês informações sempre atualizadas na área da medicina e das outras ciências ligadas à medicina, né? Hoje nós vamos falar de um assunto que afeta a nós todos, a todas as pessoas, crianças, adultos, todos os que estão debaixo do sol e pagam um certo preço, alguns mais, outros menos, né? Por vivermos expostos ao sol. E esse mês nós temos aí uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia de estimular e esclarecer as pessoas a cuidados com a pele. Então hoje nós vamos falar aqui com uma colega mais do que conhecida de vocês, porque ela está sempre presente aí na tela da TV Zoom, com a sua publicidade da sua clínica Cristal, né? Que atende aí a tantos friburguenses, que é a doutora Solange Gonçalves, que está aqui ao meu lado e vai começar a conversar conosco. Solange, boa noite. Boa noite, Norberto. É um prazer receber você aqui e como você me falou antes de iniciarmos o programa, terça-feira, parece, dia 29, se não me engano, é que vocês têm uma divulgação de uma campanha da sua sociedade, né? Exatamente. A campanha é a campanha de prevenção ao câncer da pele. Essa campanha acontece no Brasil inteiro já há 17 anos. E a gente coloca como o dezembro, é dezembro laranja, é o dezembro do combate ao câncer da pele. E existe o dia C, que é o dia da campanha. Essa campanha, ela acontece nós temos mais ou menos 30 mil postos de atendimentos no Brasil inteiro. Nas universidades, nas cidades pequenas, e os médicos dermatologistas vão voluntariamente e atendem a população esclarecendo se tem câncer, se não tem, se tem uma lesão pré-cancerosa, esclarecendo os cuidados para prevenir o câncer da pele. Muito interessante isso. Você, Solange, tem ideia, assim, da quantidade de pessoas que são atingidas por ano com câncer de pele ou de um percentual a respeito? Norberto, o câncer da pele é o câncer mais comum da raça humana. É o mais comum. A nossa sorte, mais de 50% dos cânceres diagnosticados no ser humano, no Brasil principalmente, que é um país tropical, é da pele, mais de 50%. A nossa sorte, por exemplo, eu vejo câncer de pele quase todo dia na minha clínica. A nossa sorte é que esse câncer que a gente diagnostica muito, que é muito comum, é um câncer bonzinho, né? Ele não é um câncer invasivo, é um câncer que você detecta, tira e salva a vida do paciente. O paciente não vai ter mais, ele não dá metástase, ele no máximo aumenta, que é o carcinoma basocelular. Esse é o mais comum de todos. Aí olhou, viu, tirou, acabou. Não vai dar mais problema aquela lesão. Por que eu digo que a gente vê muito aqui em Friburgo? Porque nós somos descendentes, a população friburguense descende de suíço e alemão. E é uma pele branca e mora no país tropical. Então a gente tem muito câncer de pele aqui. A gente não tem exatamente uma estatística, né, para comparar com o resto do Brasil, mas a incidência nossa é muito alta. É muito alta, né? É muito alta. Eu calculo que sim, porque a gente se expõe muito ao sol. E uma vez um colega seu, de sua especialidade, comentando aqui com a gente já há um tempo, bastante tempo, ele estava falando a respeito da irradiação do ultravioleta sobre a pele e que ele vai se acumulando com horas, vamos dizer assim. Quando chega um certo número de horas de captação daquilo na pele, começam a ocorrer alterações na célula, no núcleo da célula, nos cromossomas, né?
E aí desenvolve-se a doença. É mais ou menos assim que ocorre isso? Norberto, exatamente isso. O câncer da pele é dado pelo raio ultravioleta. O efeito desses raios ultravioletas sobre a pele é um efeito cumulativo. Então, por isso que a gente orienta que se use protetor solar desde a infância. Porque a gente sabe hoje que aos 18 anos de idade você já tem 80% dos danos do sol sobre a pele. Aos 18 anos? Aos 18 anos. Embora você veja um adolescente com 18 anos com aquela pele linda, mas aos 40 as lesões vão começar a aparecer. Elas não aparecem aos 18, mas o efeito desse dano solar já está lá. E aos 40, 50, 60 começam a aparecer. Aparece uma lesãozinha, uma casquinha que solta, sangra, a pessoa tira a casquinha, volta, uma áreazinha mais espessada do outro lado, às vezes na mão, às vezes no colo. Já são as primeiras lesões. São as lesões pré-cancerosas. E causadas basicamente pela exposição ao sol. Unicamente. Unicamente, né? A gente tem aí radioterapia que pode dar, mas é muito raro. É muito raro, 99% é do raio ultravioleta. E a população, como você falou, a gente vive debaixo do sol praticamente todos os dias do ano. Muitas pessoas se enganam, né? Dizem, a população em geral, mas hoje não está sol, está nublado, então não tem perigo. É um engano, né? É um engano. Não está quente. Tá o sol forte. O que não passa é o infravermelho que aquece, mas o ultravioleta, que são os raios, porque a gente tem vários raios solares, né? Vários. E o principal, para que agride a nossa pele, é o ultravioleta. Esse ultravioleta, ele ultrapassa essas nuvens em quase 80%. Então, ele ultrapassa, mesmo estando nublado, o ultravioleta vai ultrapassar essas nuvens. Só que não tem aquela nuvem muito preta, escura, que ele não consegue ultrapassar. Mas essas nuvens mais clarinhas, o ultravioleta ultrapassa e tem que usar protetor solar. Sempre, né? Às vezes a pessoa sai, não tá nublado, não vou passar protetor. Ela está sendo agredida pelo ultravioleta. E isso vai um dia sim, o outro também, vai se acumulando. E vai se acumulando, exatamente. A gente vê a geração que hoje está aí na faixa de 60 e poucos, 70 anos, é uma geração que quando era criança não havia essa noção do risco, né? Porque até me parece que as mães e os mais velhos diziam, vai para o sol, que o sol é bom para a saúde, né? E a garotada jogava bola, brincava na rua, e até mesmo a distração da criançada era uma distração na rua. Eram as brincadeiras de grupo, né? Não tinha hoje essa pessoa que fica restrita diante da televisão. Falando em televisão, algumas pessoas perguntam se essas lâmpadas frias que nós temos e se a frente da televisão, a tela, aquela radiação que ela emite, aquilo tem algum risco, tem alguma influência sobre a pele, essas lâmpadas de escritório, enfim? Norberto, cada vez está se estudando mais o efeito dessa luz, né, que eles chamam de luz branca, sobre a pele. E principalmente em pacientes que têm manchas, está comprovado que ele piora a mancha, sim. Não que ele leve a um dano que vai causar câncer, mas a gente orienta as pessoas porque pode acabar dando manchinhas na pele, e essas lesões vão levando ao envelhecimento da pele também. E ainda tem muita coisa para se estudar com relação às luzes, né, as luzes brancas. Mas a orientação que a gente faz hoje é assim, a gente mora no país tropical, acordou de manhã, lava o rosto, passa protetor solar na área exposta. No rosto, no colo, no pescoço, nas mãos, porque o protetor solar tem que ser de uso diário. É igual escovar dente. A pessoa tem que criar um hábito, igual está escovando o dente, acordou de manhã e passa o protetor solar. Porque o sol vai agredir. Aí tá, a gente fala, o sol também é benéfico. Essas mães que mandavam as crianças pegar sol, elas sabem que elas estavam evitando o raquitismo, né? Que é a carência da vitamina D. E como é que a gente faz isso, né? Os médicos mandam pegar sol, o dermatologista fala para não pegar. É um dilema, né? É um dilema. Então, o que a gente faz? Como a gente acabou de falar, o efeito do sol sobre a pele é cumulativo. Aonde você pega sol todo dia? No rosto, os homens na orelha, pescoço, no colo, nas mãos. Essa área não deve ficar exposta ao sol. Então, se tem que pegar o sol por causa da vitamina D, por causa da absorção, do cálcio, da osteoporose,
Pega 15 minutos, isso aí está comprovado, 15 minutos, 3 vezes por semana, numa área que você normalmente não expõe. Então, tipo, você está em casa, tira a camisa, o homem, a mulher bota uma partezinha do biquíni e fica de costas para o sol. Aí ela fica lendo, fazendo algum trabalho manual, de costas para o sol de 15 a 20 minutos. Pega numa área extensa, porque tem que ser uma área extensa da pele, não adianta ser uma área curta, pequenininha. Aí pega 15 minutos nas costas. No outro dia, bota as pernas no sol, porque pernas normalmente não se pega muito sol. E aí você vai pegando em áreas que normalmente você não pega. Então, 3 vezes por semana, 15 minutos, numa área extensa da pele, é o suficiente para ter absorção da vitamina D. E uma coisa que surge dúvida também, sem protetor solar. Tá? O protetor solar é esse dilema, inclusive, né? O sol, como todos falam, os médicos, por exemplo, que trabalham com ossos, os ortopedistas, os próprios pediatras, né? Para que você tenha uma boa reserva óssea, um osso bom na velhice ou na idade adulta, o sol é importante, como você falou, porque ele ativa a provitamina D, que vai produzir a vitamina D. Mas, por outro lado, parece que o uso do protetor solar na praia, por exemplo, que a pessoa passa no corpo todo, ele impediria a atuação do sol na provitamina D. Então, ficam esses conflitos. Esses dias eu estava lendo uma revista médica e um dos artigos comentava sobre essa dúvida das famílias, das pessoas em geral, se atendem aos cuidados com o câncer de pele, orientado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, ou então como vão fazer para estimular a sua vitamina D para melhorar os seus ossos, principalmente no caso dos idosos, que é a população que sofre com a osteoporose. Né? E aí fica isso, mas se você fala de um jeito que a pessoa, na verdade, tem que ter bom senso, né? Ela tem que ter um horário para pegar sol numa parte do corpo que realmente capte uma quantidade boa, né? Isso. Tem que ser uma área extensa da pele e evitar, porque essa área do rosto, do colo, é uma área que já pegou sol a vida inteira, que pega sol. Ficou exposta, não há como, né? Não tem como. As pessoas falam, mas eu não pego sol. Você está atravessando a rua, você está pegando sol. Pega 1 minuto aqui, daqui a pouco 2 minutos. Exatamente, está dentro do carro, o sol penetra. Não tem como não pegar sol num país tropical. Por isso é que todas as nossas proteções, tipo tecidos que são confeccionados com substâncias que filtram o ultravioleta, quer dizer, são tecidos que são protetores solares, eles vêm todos da Austrália, porque a Austrália é o país que tem o maior número de câncer de pele. Eles são descendentes de ingleses e moram no país tropical. Que tem tanto sol quanto nós. Tanto sol quanto a gente. Lá tem muito câncer de pele. Nós estamos terminando, meus amigos, o primeiro bloco do Muito Mais Saúde, com a doutora Solange Gonçalves, falando a respeito de doenças da pele, de câncer de pele, dos cuidados. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Presente em Nova Friburgo desde 1993, o Frilab possui equipe treinada e equipamentos de última geração, além de ser o único laboratório da região com certificação de qualidade de uma sociedade médica e certificação ISO 9001, agora com moderna ampliação de sua sede para maior conforto dos seus clientes. Faça seus exames no Frilab, a qualidade bem analisada todos os dias. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito
aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Na hora de fazer as compras, o Supermercado Santos Reis é a sua melhor opção. Aqui você encontra todos os itens da sua lista com o menor preço. Amplas instalações climatizadas, qualidade no atendimento e maior comodidade para você e sua família. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. E ainda participe do nosso programa de pontos. Supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Rua Sebastião Pereira da Silva, 25, em Conselheiro Paulino. Meus amigos, estamos de volta, é o segundo bloco. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com a doutora Solange sobre assuntos muito importantes, já que estamos perto do verão, e ela vai dar umas orientações para vocês. Mas antes da gente voltar com a doutora Solange, vamos ouvir aí o Momento Freelab com o doutor Everardo. O Freelab apresenta a você uma dica de saúde sobre o potássio, que é um mineral importantíssimo para o bom funcionamento do nosso organismo. Ele atua no balanço e na distribuição da água do corpo. A falta de potássio no sangue provoca distensão abdominal, cãibras, vômitos, diminuição dos reflexos, falta de ar, problemas cardíacos, etc. Os principais alimentos ricos em potássio são feijão, cogumelos, espinafre, pimentão, banana, tomate, abacate, cenoura, leite, ovos, etc. O potássio é absorvido no intestino e é excretado através do suor, da urina e das fezes. Junto com o sódio, o potássio tem um papel primordial no chamado equilíbrio hidroeletrolítico. O controle rigoroso da concentração de potássio no sangue é essencial, porque tanto taxas elevadas como baixas podem causar sérios problemas de saúde. No Freelab, com sua tradição em garantia de qualidade, você pode fazer todos os exames no sangue e na urina para monitorar este importante mineral. Estamos de volta aí conversando com a doutora Solange. Agora vamos falar de mais problemas ligados à pele, à irradiação solar, porque, como ela mesma falou, e vocês são testemunhas disso, nós vivemos debaixo de um sol forte a maior parte do ano. Há países do mundo, na Europa, alguns, na Escandinávia, que um dia que o sol esteja bom, ninguém trabalha, porque é tão raro isso, que já é uma coisa assim, combinada sem estar escrito. Deu sol, ninguém vai ao escritório, vamos aproveitar o sol, porque nem sempre ele está por aqui. Já é o oposto, né, do nosso país. Nós fugimos do sol na maior parte do tempo, porque ele está sempre muito forte. Solange, fala um pouco mais agora desse tema que você falou, das manchas, dos sinais de perigo que as pessoas às vezes têm e não prestam atenção, né? Dos riscos. Isso. Tá, como a gente estava falando sobre o câncer da pele, o câncer, que é o câncer mais comum da raça humana, como é que você pode perceber que você tem um câncer? As pessoas mais claras, sabe, Norberto, é tipo de pele assim igual ao seu, clara. Quanto mais clara a pele, mais tendência a ter câncer de pele. Uma pele europeia num sol pois brasileiro. É, exatamente. A pele da pessoa negra, a gente não vê câncer na pele da pessoa negra. Ela tem proteção natural, né? Porque aquela camada, a pele negra tem uma camada de melanina, né? A melanina que dá cor à pele, né? É o pigmento que dá cor à pele, ao cabelo, ao olho. E quando o negro tem muita melanina, então ele forma como se fosse um filtro natural. O sol bate, não penetra e não destrói a célula.
A pele branca, o sol bate, penetra nas camadas profundas e destrói a célula. Então, quanto mais clarinha, pessoa de olho claro, pessoa loura, de cabelo lourinho e pele muito clara, essas têm que tomar muito cuidado. São as mais sujeitas a doenças. Mais sujeitas a doenças. É o chamado fotoenvelhecimento, não é isso? Começa com o fotoenvelhecimento. O sol pode dar tanto o envelhecimento da pele, como manchas, rugas, flacidez, até o câncer da pele. Começa com o fotoenvelhecimento, aparecem as lesões pré-cancerosas. Essas lesões pré-cancerosas é muito interessante que se tenha noção do que é para você poder detectar. De repente aparece uma casquinha na ponta do nariz. Ah, tem uma casquinha aqui, a pessoa tira. Sangra um pouquinho, secou, daqui a pouco ela aparece de novo. Isso já é um aviso. É um pré-câncer. E quando a gente recebe essa lesão para a gente tratar no consultório, na clínica, é muito simples, você faz uma cauterização, acabou, destruiu a lesão. Se você não recebe essa lesão nesse estágio, já recebe a lesão como um tumor, aí é uma cirurgia. Aí tem que cortar, tirar. Então, quanto mais precocemente a gente detecte essas lesões, melhor o tratamento. Tem, inclusive, creme para tratar essa lesão pré-cancerosa. Tem creme. Tem o ciclofluoracil, tem o Micmold. Nós temos alguns cremes no mercado que destrói a lesão. A pré-cancerosa, você consegue destruir ela. O Micmold, que é uma substância mais moderna, ela consegue destruir até o câncer quando está começando. Até mesmo o câncer a gente consegue destruir com creme. Então, essa revisão periódica dessas pessoas que têm peles muito claras é muito importante. Procurar um dermatologista sempre, periodicamente, 2 vezes por ano, porque a gente atende, resolve todos os problemas, aí daqui a 6 meses já tem outros. Aí tem que detectar novamente e tratar novamente. Esse é o câncer mais comum que a gente falou, o basocelular. Existe o espinocelular, que às vezes dá em lábio, dá na mão, no braço, que é um câncerzinho um pouquinho mais grave, mas também cortou, tirou, deu pontinho, acabou. Às vezes esse dá muito em agricultor. O espinocelular, o espinocelular, É porque eles têm uma exposição brutal, né? O dia inteiro, todo dia. Exatamente. E aqui a gente tem um agricultor branquinho, de olho azul, todo lourinho lá na roça. Essas famílias de Lumiar, de São Lourenço, tem muita gente ali com descendência ainda estrangeira. Tem, né? É verdade. Tem isso aí é verdade. Uma vez, atendendo uma senhora, ela tinha uma lesão, e ela foi feita uma prótese ocular no olho esquerdo, me lembro bem. Ela fez uma cirurgia lá no Hospital de Olhos, em Niterói, eu acho, em Caraí, e colocou essa prótese. Então, ela perdeu esse globo ocular, me disse ela, e ela era de uma família de lavradores dessa região lá de Lumiar, São Pedro da Serra, uma coisa assim. A vida toda, desde criança, sempre trabalhou exposta ao sol. Então, houve um câncer, que eu não sei qual foi, pode ter sido esse basocelular, o espino, né? Que era muito próximo ao globo ocular, e ela, naquela época, eles tinham pouquíssima informação, né? E aí eram aquelas simpatias, e não tinha essas informações que você está dando. Acabou que a lesão infiltrou para dentro da região do globo ocular, e ela teve que fazer uma cirurgia mutiladora, teve que reconstruir, teve que botar um globo ocular artificial, uma prótese ocular, né? Ela perdeu um olho. Perdeu o olho por um câncer de pele que ela não tinha informação. Aquilo foi indo, passa na farmácia para mim, pede uma pomada. Não imagina isso há 20 anos atrás. Né? Essa localização, Norberto, foi muito bom você ter colocado isso, porque é muito comum aqui no cantinho do olho aparecer essa lesãozinha pré-maligna que eu te falei. Muito comum. E aí a gente trata, cauteriza, acaba com ela. Se a gente não cauteriza, ela vai crescendo, e ela pode exatamente tomar até o globo ocular, como você vê, a pessoa perdeu. Então é uma coisa que nós estávamos conversando antes do programa começar. Esses cânceres que você fala que, entre aspas, assim, são bonzinhos, eles podem não causar morte, mas mutilam, né? Exatamente. Pessoas perderam parte do lábio, parte do nariz, por isso. Exatamente. É comum, Solange, você receber na sua clínica pessoas que, por cirurgia com outro, procuraram um cirurgião plástico e tal, e aí contam, eu perdi uma parte aqui, você pergunta, que defeito é esse? Por causa de câncer de pele? Sim, não é tão comum, mas a gente vê, né? Parte de nariz, asa nasal, parte de orelha,
perder pedaço da orelha por causa do câncer. O lábio também, muitas vezes tem que ser cortado o lábio. Isso é exatamente isso. O câncer pode não ser um câncer muito grave, mas ele vai aumentando na região. Porque a gente, quando fala que o câncer não é muito grave, porque é aquele que não dá metástase, né? Que vai para outro órgão, que vai matar o paciente. Mas ele pode mutilar e ele pode deformar, causar deformidades bastante importantes. Graves, né? Graves. Você imagina uma pessoa que tenha uma vida assim profissional, intensa, uma pessoa que trabalha numa loja de roupas, numa loja de produtos femininos, de beleza, que a gente vê tantas lojas em Friburgo, né? De perfume, de cosméticos, que tenha tido um problema de retirar um pedacinho do nariz, enfim, uma lesão no rosto, que fique uma marca feia, isso atrapalha. Ela não morreu daquilo, mas prejudicou, além de ter sofrido, né, a sua vida de trabalho, até a sua autoestima, né? Independente da pessoa trabalhar ou não com o público, Norberto, a autoestima é muito agredida, sabe? Afeta muito a autoestima. Quando, recentemente, eu tive um paciente que perdeu um pedaço da orelha, perdeu um pedaço do nariz, ele ficou muito mal com isso, sabe? Aí ele foi reconstituir com a cirurgia plástica, mas é muito ruim para qualquer pessoa, é muito ruim você ficar sem uma parte de você. E é uma parte que você não tem como ocultar, né? Sim. Por isso é que o câncer afeta mais o rosto, ele está sempre exposto, né? A gente não usa burca, né? Se usasse lá como os árabes, você botava só o olho de fora. Não tinha câncer. Mas isso causa muito sofrimento, né? Para as pessoas. Exatamente. E um outro câncer de pele, Norberto, que é um pouco mais grave, a gente tem que falar também, né? Essas coisas ruins a gente tem que falar para prevenir, é o melanoma. Melanoma é um câncer de pele que ele vem de uma pinta. Uma pinta comum dessasinhas que a gente tem, todo mundo tem um monte, mas de repente a pinta começa a sofrer transformações. Ela aumenta de tamanho, ela muda de cor, ela começa a coçar, ela se transforma. Então, essa pinta pode ser um melanoma. E o melanoma, quando ele é detectado precocemente, novamente a gente fala sobre a prevenção, detectar precocemente. Se a pessoa tem qualquer dúvida sobre essa pinta, procura o dermatologista e o dermatologista vai fazer a dermatoscopia, que é aquele exame que a gente faz uma microscopia de superfície, e a gente consegue, em 80% dos casos, dizer se é ou não um melanoma. Se a gente achar que é, aquele melanoma que está começando, vai, corta, tira, melanoma só na camadinha superficial da pele, acabou, curou aquele paciente. Se a gente não tira, em 5 anos essa pessoa está morta. Porque o melanoma vai dar metástase para o cérebro, para o fígado, para o pulmão e mata. Há pouco tempo você falou, me lembrou isso aí, imagina a vida dessa paciente, dessa senhora. Uma mulher aí de 50 anos, por aí, me procurou por um exame de rotina encaminhada por um oncologista que a acompanha. E ela me disse que apareceu na região da virilha direita um nódulo. Aquilo começou a incomodar. Fui a um clínico, não me lembro a quem, ele orientou que se retirasse aquilo para exame. Ele disse, isso é um gânglio, um linfonodo e tal. E foi feito a retirada e era um melanoma. O patologista e o oncologista depois disseram, não é o foco principal. Você tem um foco em algum lugar. Isso aí é uma consequência. Seria uma metástase, né, talvez? Isso. Essa senhora foi ao Rio, a São Paulo, num serviço muito bem referenciado, e fez um PET scan, fez uma série de exames com especialistas e não acharam de onde aquilo veio. Então ela me disse, isso tem uns poucos meses que ela esteve comigo, para fazer um rastreamento de mama, de útero, de ovário, de colo de útero e tal. E ela disse, doutor, depois disso a minha vida virou uma incerteza. Todo dia que eu acordo, eu fico pensando, vai aparecer isso, aonde vai? Coitada, fiquei com muita pena dessa pessoa, porque os oncologistas disseram a ela o mesmo que você disse, né? O problema está aí, aonde vai surgir? E não temos o que fazer, porque eles não encontraram nenhuma pinta em lugar nenhum da pele dela? Não, nada. Só recomendaram que ela, a partir do momento, ela fez um escaneamento de tudo, né? Inclusive de pele. Sim. Não acharam nenhum lugar de onde aquilo pudesse ter saído. Nos pés, eu fiquei impressionado. Tudo, até entre os dedos, diz ela que examinaram tudo.
e que alertaram que ela tem lá uns exames que ela faz 2 vezes por ano, de sangue, não sei mais o que. Mas é isso que você falou, o melanoma, em 5 anos, ele mata uma pessoa. Né? E essa coisa do pé que você está falando, é bastante comum aparecer uma pintinha no pé e dali começa o problema. melanoma. Nós temos uma pessoa muito conhecida na cidade que faleceu com melanoma no pé, que o Chico Faria da Estam. Começou ali. Que coisa, né, menina? E a pessoa não percebe, porque no pé uma pintinha, você não olha. Você toma seu banho, põe sua meia, sua sandália. Exatamente. Que coisa, né? Por isso que quando a gente vai pesquisar a melanoma ou pintas, né? Porque existem algumas pintas que elas estão começando a se transformar. Também são os nervos displásicos, que a gente chama. Já tem uma célulazinha típica aqui, outra ali, que a gente também consegue detectar com esse dermatoscópio. E aí a gente examina o paciente e manda retirar todas essas que são suspeitas. E quando a gente vai examinar pinta, a gente tem que olhar tudo, desde o couro cabeludo, porque existem pintas no couro cabeludo, que ninguém consegue ver direito, até o dedão do pé. Tem que olhar realmente toda a pele, de cima e embaixo. E por isso que eu refalei o pé, porque ela me disse que chamou muito a atenção quando ela indo, não sei se foi lá no Rio ou em São Paulo, que passou lá um dia virando ela pelo avesso, uma pessoa a examinou e com um aparelhinho em todos os cantos, e ela dizia, o senhor está procurando sinais de onde isso possa ter vindo, porque ela levou o histórico, né? E até agora ela está assim, diz ela, com a vida em suspense, na corda bamba, como ela falou. Posso cair, posso não cair. A grande consolação dela, isso ela também disse, você vê como as coisas funcionam, né? É que ela é uma pessoa extremamente religiosa. Então ela tem um consolo, um conforto, né? Espiritual, emocional, né? Psicológico nisso, e toca a vida. Né? Já é uma pessoa que tem netos e a família, diz ela, que sofre mais do que ela. Qualquer coisa que notem de diferente, diz ela que isso até prejudica, porque a filha chega, o que é isso aqui? Imagina, né? É uma preocupação. É uma preocupação constante. E não tem cura, né, para o melanoma conhecido. É um câncer agressivo e é pouco sensível a quimioterapia, por exemplo, a tudo, né? Existem vários tratamentos para fazer a cirurgia radical, da retirada de um foco, fazer né? o que a gente chama daquele linfonodo sentinela, né? Se você tem uma pinta no braço, você vai tem que ver o linfonodo. Ver qual o linfonodo, o primeiro que foi contaminado, se ele existe, inclusive, né? Retirar, fazer esse esvaziamento e fazer... Existem vários tratamentos para melanoma, que são feitos em serviços especializados para isso. Aqui em Friburgo a gente nem faz, não. A nossa preocupação maior é exatamente fazer essa detecção. O diagnóstico, né? Eu já tirei 2 melanomas em pé de mulheres. Duas mulheres que... É muito interessante isso, né? Porque as pessoas ficam assim, muito agradecidas, porque sabem da gravidade e foram detectados num exame de rotina. Eu tenho um paciente que me procurou porque tinha uma dermatite seborreica. Eu fui examinar, ele tinha uma pintinha no peito, eu tirei e era um melanoma. Então, aquilo ia progredir, era muito pequenininha a pintinha, sabe? Quer dizer, essa detecção precoce é muito importante. Porque depois que ele espalha, como você está falando, muitas vezes o paciente chega com um tumor no pulmão e vai se ver, era uma pinta na pele. Olha. Quer dizer, começou da pinta, ali mandou-se uma semente do melanoma, uma metástase, e foi parar no pulmão. E ela vai embora. E aí dissemina pelo corpo. E o problema é que o que a gente percebe muito em medicina é que essas lesões são silenciosas, né? Um tumor num pulmão, de início você não sente nada. Né? Quando você chega a ter sintoma, ele já está muito grave. Né? Ano passado, por exemplo, ano passado não, este ano ainda, bem no início, perdemos um colega nosso aqui de Friburgo, que quando foi perceber algum sintoma, e aí começou, parece que com uma irritação, e ele tinha umas tosses assim, sem propósito, e, de repente, não tinha gripe, não tinha nada, e tinha aquela coisa de tossir. E aí pediu lá um amigo, né, um colega de um serviço de radiologia, vamos fazer um raio-x, o que tem aqui? Estou com uma bronquite, o que é isso? E tinha um tumor no pulmão, e que quando se descobriu, já era um tumor praticamente inoperável naquele tamanho. Então, teria que se fazer uma redução dele com radioterapia, químio, mas tinha que se ter uma biópsia para ver aquela coisa toda. Quando preparou-se para fazer os exames e até a pré-cirurgia, o colega, que por sinal era amigo dele lá no Rio,
pediu um PET scan e já havia uma metástase cerebral. E o colega disse, a cirurgia não tem mais sentido, porque já tem uma metástase, que adianta eu tirar aqui, não posso tirar lá, né? E veio a falecer disso, sem perceber. Quer dizer, uma coisa absolutamente silenciosa. Então, o câncer é grave por isso, né? É por isso que, no nosso caso, na pele é mais fácil você ver. Você está vendo a pinta. Existe aquela regra do ABC que é para você detectar, diferenciar uma pinta benigna de uma pinta maligna. Chama regra do ABC. A gente fala, o A é de assimetria. A pinta, quando ela é boazinha, ela é bem simétrica. Ela ou é redondinha ou é quadradinha, mas ela é bem simétrica. A pinta que já tem características malignas, ela é assimétrica. Tem uma ponta para cima, outra ponta para baixo, ela é assimétrica. Se você passa um traço no meio dela, você vai ver que uma parte é diferente da outra. O B é de bordos. Os bordos da pinta normal, ele é bem certinho, aquele bordinho certinho. O da pinta maligna, ele é todo, ele tem umas chanfraduras, né? E é bastante irregular. E o C, que é o principal, que é cor. A pinta normal, ela é toda de uma cor só. Ou ela é muito escura, ou ela é marronzinha, ou ela é marronzinha clara. E a pinta que suspeita que pode ser um melanoma, ela tem uma partezinha escura, uma parte marrom claro, outra parte marrom escura, às vezes vermelhinho no meio, ela tem várias cores. Então, se essas pintas têm essas características, a pessoa olha e vê, está na pele, né? Não está lá no pulmão, é mais fácil. Olha e vê, procura um dermatologista para resolver isso e tirar essa lesão, manda para a patologia, então, que vai dizer para a gente que é, né? Se é maligna, se é benigna, né? Mas o mais importante é detectar precocemente. No início. Meus amigos, estamos terminando aqui o segundo bloco do Muito Mais Saúde, falando com a médica Solange Gonçalves, dermatologista, a respeito de câncer de pele. Estamos aí próximos do verão, né? E no verão é um banho de sol. Daqui a pouco a gente retorna. Até já. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem um atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol, uma história de amor pela educação infantil.
Estamos de volta aí falando com a doutora Solange sobre câncer e lesões da pele. E agora vamos continuar a respeito de temas também relativos a isso. O que você gostaria de deixar nesse nosso último bloco de ponderação, de avisos? O que as pessoas não fazem com as crianças que são muito sensíveis e que deveriam fazer mais? Enfim, algumas coisas que você possa alertar, né? Tá. Porque nós estamos aí às vésperas das férias, as crianças ficam no sol o dia todo. Isso, então a gente vai falar de sol. Falar de sol é muito interessante. A gente já falou, né, da necessidade, o sol tem vários benefícios, mas ele também tem vários malefícios. Então, uma coisa importante da gente saber é horário de exposição ao sol. A gente tem dois tipos de raios ultravioleta. Tem o ultravioleta A e o ultravioleta B. Esses raios, a gente tem a Terra e tem a camada de ozônio, e esses raios eles penetram através da camada de ozônio e atingem a Terra. Existe um horário, antes das 10 horas da manhã, só um raio penetra, que é o UVB. O UVA não penetra, e o UVA é o que destrói mais a célula. Depois das 3 horas da tarde, a mesma coisa. Nesse período de 10 horas às 3 horas da tarde, todos os dois penetram na Terra e alcançam a superfície da Terra, onde a gente está. Então, esse período de 10 horas da manhã a 3 horas da tarde é um período de risco. Um período de risco, é um período que não deve se expor ao sol. A gente tem a camada de ozônio. Mesmo o raio que penetra, ele penetra tangenciando a camada de ozônio. Então, quando ele penetra antes das 10 horas, ele penetra tangenciando a camada de ozônio. Então, ele é muito mais filtrado quando ele penetra tangenciando, quando ele penetra nesse horário, tipo meio-dia, que ele vem na vertical, aí ele penetra muito mais profundamente. Quanto mais intenso é esse raio, mais ele aprofunda na nossa pele, mais ele vai destruir as nossas células, causando desde o envelhecimento da pele, que é o ressecamento, as manchas, a atrofia da pele, a pele vai ficando mais atrofiada, e com rugas, com flacidez, tudo isso em função do sol. Até a destruição da célula, do DNA da célula, fazendo com que essa célula se transforme em célula maligna. Tudo isso em função da exposição ao raio ultravioleta. Graças a Deus, o nosso raio ultravioleta C não penetra, a camada de ozônio consegue não deixá-lo penetrar. Apesar da camada de ozônio, em alguns lugares está muito prejudicada, né? Tá sim, principalmente nessa área da Nova Zelândia e Austrália, né? Naquela região está bem prejudicada. Mas o ultravioleta C, ele é filtrado, porque se ele penetrar, se a gente destruir, se o ser humano destruir a camada de ozônio e o raio ultravioleta C conseguir penetrar, ele mata todo ser vivo. Não fica nenhum ser vivo na Terra. Até as plantas, os animais. Tudo, ele esteriliza tudo. Destrói a vida. Por isso é que ele é bem filtrado Por isso que nós temos que preservar a nossa camada de ozônio. Ela é fundamental para a nossa vida. E o que estava destruindo há pouco tempo, que era considerado o maior inimigo, era esse gás flúor qualquer coisa, que era usado para refrigerar as geladeiras, para circular no sistema de refrigeração e até mesmo, me parece, no sistema de ar-condicionado. Agora parece que mudaram esse gás para um outro que não tem esse efeito destruidor do ozônio, né? Inclusive, você falou uma coisa, eles encontram, os veterinários relatam, e nós temos dermatologistas veterinários, né, que relatam um aumento de incidência de câncer de pele em animais que ficam nas pastagens, todos os dias, o dia todo só se recolhendo à noite, mas passam o dia e às vezes são pastagens que têm pouca área de sombra. Então, nesses animais, você vê até nos animais, né? Você sabe que eu não sabia desse relato de câncer, tipo boi? Animais de pasto, animais cavalo, boi, apesar daquela pele mais grossa, são relatadas lesões ou malignas ou pré-malignas. Eu li isso, ouvi em algum lugar, por um acaso, um canal desses canais de TV exteriores, falando, era uma mulher, me lembro que era uma senhora, uma jovem até, era uma médica veterinária especializada em dermatologia. Você vê que interessante. Nós tínhamos uma aqui em Friburgo. Friburgo. Até os animais sofrem com isso, né?
e a exposição maciça. Então, se ele faz mal a nós, imagina, o ser vivo, como você falou, exatamente. Ultravioleta C não chega ainda. Mas o A e o B o tempo todo desses animais, eles não têm horário. Você falou em doença de pele de animal, não tem a ver com câncer de pele, mas é um tema bastante importante. De uns anos para cá, acho que, se eu não me engano, 5 a 6 anos, começou-se a descobrir uma doença na pele que chama esporotricose, que é uma doença que já existe na pele do ser humano há muito tempo, que era causada por farpas, por espinho de roseira. Começou-se a desenvolver no gato. Hoje em dia existe uma endemia de esporotricose no Rio de Janeiro, nos gatos, e transmitindo para o ser humano. É impressionante. E já tem na região serrana também. Está aumentando cada vez mais. Você falou de um tema, há pouco tempo, uma amiga nossa de muitos anos, enfermeira em Petrópolis, pegou para ficar cuidando de uns gatos de uma vizinha que precisou fazer uma viagem longa. Ela tinha 2 gatos e ela disse, deixa comigo, porque tinha intimidade, os animais já a conheciam há muito tempo. E ela, depois que ficou com esses animais, a vizinha chegou, ela devolveu e apareceu uma lesão na virilha esquerda. Ela nem lembrou que, algum momento, ela estava no jardim de biquíni ou de roupa de banho e possa ter algum gatinho desse arranhado, que foi tão pequeno que não percebeu. Aquilo cresceu, ela, com essas coisas de consulta, de corredor de hospital, uma coisa assim, que usa isso, usa aquilo. E foi piorando, a coisa ficou feia, começou a ter febre, Solange. E aí levaram ela ao departamento que tinha lá próximo ao Hospital Santa Teresa, que é a doença de... Doença infecto-parasitária, é do lado do Hospital Santa Teresa. É o DIP, qualquer coisa assim. E um plantonista que estava lá disse, não, tem que examinar. Olhou e disse, não, isso aí você tem gato? Tenho, não tenho, mas a vizinha tem. Aí ele deu o diagnóstico. E começaram um tratamento específico. E é um tratamento chato. Chato, foi. Demorado. Ela ficou um tempo longo, eu me lembro, né? Está havendo uma endemia, isso é uma coisa extremamente séria. Você me chamou a atenção por essa amiga nossa. Eu li recentemente, aliás, a revista da Sociedade Brasileira de Dermatologia desse mês, ele veio com uma fotografia de uma criança e de um gato. Olha, tá vendo? Porque está proliferando cada vez mais. Já chegou na nossa região serrana. Tem que ter muito cuidado. Na Baixada Fluminense, está proliferando, virou uma endemia. Quem tem gatos, que cuidados tem que ter para evitar essa doença? Tem como diagnosticar? Tem que cuidar do gato, né? Fazer a higiene direitinho e verificar. Se o gato nasceu na sua casa, você sabe que ele não está doente. Mas se você adquiriu esse gato de uma outra pessoa, ou maiorzinho, leva no veterinário. Pede para ele fazer uma avaliação. Exatamente. Vai avaliar toda a pele, porque é uma doença de pele, está na pele do gato. E é grave, também. Hein? É difícil de erradicar. Solange, infelizmente, me avisou ali o Duvaldo, nosso companheiro aqui, que temos um minutinho ainda do programa. Eu aproveito para agradecer aqui a colega, a doutora Solange, já estamos aí à noite, trabalhei eu o dia todo, ela também, então já ainda cansada, e veio aqui nos ajudar a dar essas informações tão preciosas para as pessoas que estão em casa assistindo. Agradeço a você, sua vinda, e peço para você se despedir para a gente então encerrar. Tá. Vou me despedir dando uma orientação, né? Aliás, a gente já deu várias orientações, né? Mas o que a gente pode falar, né? Sobre o verão está aí, daqui a pouco as pessoas começam com aquele esquema de ir para a praia, final de semana, né? Piscina, tomar um banho de rio. A gente não pode nunca esquecer o protetor solar. O protetor solar tem que ser, como eu havia falado antes, igual escovar dente. Acordou de manhã, lava o rosto e passa protetor solar. Passar no rosto, os homens passar nas orelhas, eles esquecem da orelha. A gente vê câncer de pele na orelha do homem e não vê câncer de pele na orelha da mulher por causa do cabelo. Os homens têm que proteger a orelha. Se é possível usar chapéu, é uma pena que nós não temos mais hábito de usar chapéu, mas chapéu seria uma coisa muito importante, porque deixa seu rosto na sombra. Então, o rosto, o colo, o pescoço, sempre protegido. Existem hoje essa orientação para proteger as crianças branquinhas, lourinhas, passa um protetorzinho solar no rosto, no narizinho antes de ir para a escola, a criança se habitua com aquilo. Se você ensina e começa a fazer, ela se acostuma com aquilo. O efeito do sol é cumulativo, aparece desde a infância que ele
começa a se acumular. Então, vamos cuidar das crianças, dos adolescentes e dos adultos. A gente mora no país tropical, o câncer de pele é um câncer muito comum, mas é um câncer que a gente consegue prevenir. Então, vamos prevenir. É muito melhor prevenir do que tratar. Meus amigos, estamos então encerrando o programa de hoje. Um abraço para vocês, uma boa semana e cuidado com o sol. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.